Abri a mochila com a mesma calma automática de sempre, encostado na bomba número 4 de um posto de gasolina em alguma rodovia esquecida. O cheiro de gasolina se misturava ao de café queimado que alguém havia deixado por perto. E tudo o que eu conseguia pensar era em esticar as pernas e voltar para a estrada. Mas assim que puxei o zíper e afastei as roupas dobradas, vi algo lá dentro que não deveria estar ali, não me pertencia, não era meu. Era um objeto que eu nunca tinha visto na vida, embrulhado com um cuidado estranho e excessivamente preciso, como se alguém o tivesse colocado ali com intenção. Senti o mundo inclinar apenas 1 grau, o suficiente para que tudo deixasse de parecer seguro. Minhas mãos começaram a tremer antes que eu pudesse controlá-las. Não um tremor exagerado, mas aquele tipo traiçoeiro que começa nos dedos e sobe pelo braço como uma corrente elétrica malévola. Meu coração batia contra o peito com uma força que eu não sentia há anos, e por um segundo pensei que talvez, aos 61 anos, este seria o momento em que meu corpo finalmente me falharia. Fechei a mochila abruptamente, como se o objeto pudesse me olhar de volta. E uma avalanche de memórias inundou minha mente sem permissão. A manhã em que saí de casa, o café morno que minha nora me serviu, seu sorriso correto, correto demais, e suas mãos arrumando minhas coisas enquanto dizia que só queria ajudar. Sempre fui um homem quieto. Aos 61 anos, minha vida havia se reduzido a rotinas simples que me davam paz. Dirigir longas distâncias me relaxava. Ouvir o rádio antigo, parar em postos de gasolina como este sem pensar demais. Eu confiava nas pessoas, talvez mais do que deveria. Minha nora sabia disso. Ela sempre foi gentil, mas de uma forma distante, calculada, como alguém que desempenha um papel aprendido. Naquela manhã, ela insistiu em arrumar minha mochila. Disse que eu esqueço as coisas, que não queria que me faltasse nada na viagem. Senti-me grato, nunca imaginando que esse gesto, aparentemente prestativo, seria o começo do momento mais sombrio da minha vida. Mas antes de continuar, gostaria de saber se você já se inscreveu no canal e curtiu o vídeo. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. Agora, vamos continuar. Fiquei parado por vários minutos, encostado no meu carro, observando as pessoas irem e virem como se nada tivesse mudado. Um homem abastecia o tanque assobiando. Uma mulher discutia ao telefone e eu me sentia separado de todos eles por uma parede invisível. Abri a mochila novamente com mais cuidado desta vez, respirando fundo, tentando me convencer de que estava exagerando, que havia uma explicação simples. Mas não havia. O objeto ainda estava lá, pesado não tanto pelo tamanho, mas pelo que intuitivamente representava. Algo me dizia que aquilo não era apenas um erro, que não havia parado comigo por acaso. Lembrei-me do momento exato em que minha nora se ofereceu para ajudar. Estávamos na cozinha, a luz do sol entrando pela janela e ela falou com um tom suave, quase afetuoso. "Deixa que eu arrumo sua mala, pai", disse ela, usando aquela palavra que sempre soou emprestada na boca dela. Sentei-me à mesa, confiante, pensando na sorte que tinha por ter uma família que cuidava de mim. Agora, neste posto de gasolina, aquela cena se torcia em minha memória, ganhando tons que eu não quisera ver antes. Seu olhar focado, o tempo que passou sozinha com minhas coisas, a forma como fechou o zíper com um gesto firme. O suor escorria pelas minhas costas, apesar do ar fresco da tarde. Pensei em voltar para o carro e ir embora, fingir que não tinha visto nada, mas algo mais forte que o medo me manteve ali. Talvez fosse orgulho, talvez intuição. Ou talvez, no fundo, a certeza de que aquele objeto não só poderia me destruir, mas que alguém quisera exatamente isso. Eu, um homem mais velho, previsível, confiante, era o alvo perfeito para carregar uma culpa que não era minha. Olhei ao redor, buscando uma resposta em algum lugar fora de mim, como se a rodovia pudesse me falar. Nada. Apenas o barulho dos carros e o bip distante de uma caixa registradora.
Fechei a mochila novamente, desta vez com delicadeza, e soube que não poderia continuar minha viagem como se nada tivesse acontecido. Cada quilômetro que eu dirigisse com aquela coisa seria mais um passo em direção a algo que eu não entendia, mas que já me tinha aprisionado. Senti um nó no estômago ao aceitar que precisava enfrentar o que quer que aquele objeto significasse. Pensei na minha idade, em como sempre me disseram que eu já tinha vivido o suficiente para ficar longe de problemas. Eu havia conquistado uma velhice tranquila, ou assim pensava. Nunca fui um homem de conflitos ou segredos. Tudo o que eu tinha, construí com trabalho duro e paciência. E ainda assim, lá estava eu, parado em um posto de gasolina qualquer, com uma mochila que não parecia mais minha e uma sensação crescente de que alguém havia cruzado uma linha invisível comigo. Respirei fundo mais uma vez e tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia esconder, não ia fugir. Se aquela coisa estava na minha mochila, eu tinha que descobrir por quê e como chegou lá, mesmo que o preço fosse alto. Tranquei o carro, joguei a mochila no ombro e olhei para a placa da delegacia que eu via a algumas quadras de distância. Cada passo que dei de volta para o carro foi pesado, como se meus pés soubessem antes da minha cabeça que nada voltaria a ser como antes. Quando entrei, minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente começava a se endurecer. Talvez alguém pensasse que, por eu ser mais velho, por ser quieto, eu não revidaria. Estavam enganados. Dei a partida no motor e, ao sair do posto, um único pensamento se repetia em minha cabeça. Esta mochila não era mais minha, mas a verdade que ela escondia estava prestes a se tornar o centro da minha vida. Não foi coragem que me levou à delegacia. Foi puro instinto de sobrevivência, algo primitivo, quase animal, que gritava para mim que continuar dirigindo com aquela mochila era como carregar uma bomba invisível nas costas. Dirigi por apenas 5 minutos, mas pareceram horas. Cada semáforo fechado era uma sentença. Cada carro atrás de mim parecia estar me seguindo. Quando estacionei em frente ao prédio cinza da delegacia, demorei vários segundos para que minhas mãos soltassem o volante. Estavam rígidas, como se não me obedecessem mais completamente. O lugar tinha aquela aparência que sempre me deixou desconfortável. Paredes descascadas, janelas pequenas, uma bandeira um pouco desbotada, balançando sem convicção. Ao entrar, a mudança de temperatura me atingiu imediatamente. Um ar frio e artificial, que não era para conforto, mas para controle. As luzes brancas do teto zumbiam com um som baixo e constante, como um enxame de insetos contido. Não havia música nem conversas claras, apenas passos, tosses distantes e o ocasional teclar de um teclado antigo. Apertei a alça da mochila com força, como se pudesse absorvê-la para dentro de mim. Aproximei-me do balcão, tentando manter a voz firme. Disse que precisava falar com um policial que havia encontrado algo que não era meu. No início, o policial no balcão mal olhou para mim. Parecia cansado, acostumado aos dramas alheios. Mas quando mencionei a mochila e a coloquei sobre o balcão, algo mudou. Eu não saberia dizer exatamente o que, mas sua postura ficou tensa e seus olhos, antes indiferentes, se aguçaram. Ele me pediu para esperar e chamou outro policial com um gesto breve. De repente, eu não era mais apenas um velho que havia entrado por engano. Sentaram-me em uma cadeira de metal em frente a uma mesa simples. O frio do assento atravessou minha roupa, lembrando-me de que eu estava em terreno estrangeiro. 2 policiais estavam diante de mim. Um jovem, excessivamente correto, e o outro mais velho, com um olhar cansado que parecia já ter visto demais. Pediram-me para abrir a mochila. Meus dedos desajeitados lutaram com o zíper. A cada centímetro que os dentes de metal se separavam, o som me fazia prender a respiração. Quando finalmente estava aberta, o silêncio tornou-se tão denso que quase doía. O policial mais velho foi quem estendeu a mão. Ele o fez com confiança, como alguém que espera encontrar qualquer coisa. Mas assim que sua mão tocou o objeto, sua expressão mudou abruptamente.
Ele puxou a mão de volta como se tivesse se queimado e deu um passo para trás. Seus olhos se arregalaram e a cor sumiu de seu rosto. O policial mais jovem se inclinou para ver melhor e congelou também. Ninguém falou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Onde o senhor conseguiu isso? O mais velho finalmente perguntou com a voz tensa. Isso é, ele não terminou a frase. Não precisava. A forma como se entreolharam me disse tudo o que eu precisava saber. Aquilo era sério, muito sério. O policial jovem engoliu em seco e saiu da sala, quase correndo, sem dizer uma palavra. O mais velho fechou a mochila com um cuidado excessivo, como se tivesse medo de provocá-la. Então, ele me olhou de uma forma diferente, não mais como um cidadão pedindo ajuda, mas como um problema que precisava ser contido. Naquele instante, entendi que minha vida acabara de girar em seu eixo. Tudo o que eu conhecia, minhas rotinas, minha paz, até mesmo minha identidade, estava prestes a ser questionado. Pensei na minha casa, nas fotos da minha família, nos anos de trabalho honesto que eu tinha nas costas. Como algo que não me pertencia poderia colocar em dúvida uma vida inteira. Abri a boca para explicar, para me defender, mas o nó na minha garganta me impediu. Senti-me pequeno, vulnerável, exposto. As perguntas começaram. Onde eu morava? Para onde estava indo? Quem havia tocado na mochila? Respondi tudo com a verdade nua e crua, mas cada resposta parecia me afundar mais. Quando mencionei minha nora, Silvia, notei uma leve mudança na expressão do policial mais velho. Não surpresa, mas cálculo. Ele escreveu algo em um caderno e lentamente ergueu os olhos. Pela primeira vez, senti que eles não acreditavam totalmente em mim. Ou pior, que estavam considerando não acreditar. O tempo se tornou estranho dentro daquela delegacia. Eu não sabia se haviam passado minutos ou horas. Ofereceram-me água, mas minhas mãos tremiam demais para segurar o copo. Ouvi murmúrios através da parede, palavras soltas que não consegui juntar. Protocolo, risco, procedimento. Cada termo me empurrava para mais longe da possibilidade de sair dali como eu havia entrado. Eu só queria ser novamente o homem que havia parado para abastecer. Quando finalmente me deixaram sozinho por alguns minutos, encostei a testa na mesa fria e fechei os olhos. Pensei em como, aos 61 anos, eu acreditava que o pior já havia passado, que os grandes abalos eram para os jovens. Eu estava errado. Ali, cercado por luzes frias e um silêncio desconfortável, entendi que alguém havia colocado em minhas mãos um fardo projetado para me destruir e que a primeira explosão já havia acontecido. Ouvi passos se aproximando e levantei a cabeça. O policial mais velho voltou com um ar grave. Ele me disse que eu teria que ficar, que a situação era delicada, que tudo precisava ser esclarecido. Assenti sem discutir. Eu não tinha mais forças. No fundo, eu sabia que havia cruzado um limiar invisível. A partir daquele momento, nada mais seria simples. E o medo que eu sentia não era apenas pelo que estava na mochila, mas pelo que eu começava a suspeitar sobre a pessoa que o colocou lá. Sentado sozinho naquela sala fria da delegacia, com o zumbido constante das luzes perfurando meus ouvidos, minha mente começou a fugir para trás, como se buscasse refúgio em um tempo em que tudo fazia sentido. Vi meu filho ainda menino, com os joelhos ralados e os olhos cheios de confiança, correndo para mim quando eu chegava do trabalho. Sempre fui um pai presente, talvez protetor demais. Fazia horas extras, pegava turnos que ninguém queria, tudo para que nunca lhe faltasse nada. Esse sempre foi o meu jeito de amar, provendo em silêncio. Quando ele cresceu e decidiu se casar, fiz o mesmo. Ajudei como pude, sem alarde. Paguei parte da festa, dei minhas economias para a entrada da casa deles, e quando vieram os primeiros apertos financeiros, fui o primeiro a oferecer ajuda.
Nunca pedi recibos, nunca pedi explicações. Eu confiava. Minha nora, Sílvia, me agradecia com palavras educadas, sorrisos medidos e uma distância que eu nunca soube como encurtar. Pensei que era timidez, que com o tempo mudaria. Eu estava errado. Lembrei-me da primeira vez que senti que algo estava errado. Foi um comentário pequeno, quase invisível, em um jantar de família. Uma piada sobre velhos não entenderem mais as coisas. Todos riram. Eu também. Não queria ser o azedo. Depois vieram outras coisas. Pratos servidos sem me olhar, conversas que paravam quando eu entrava em um cômodo, decisões tomadas sem me consultar, mesmo quando era o meu dinheiro envolvido. Cada gesto era mínimo, fácil de justificar, fácil de ignorar. E eu fiz isso por anos. Enquanto esperava, comecei a juntar memórias que nunca quis conectar antes. Sílvia sempre soube demais sobre minhas rotinas. A que horas eu saía, o que levava comigo quando estava sozinho. Ela dizia que era preocupação, que queria cuidar de mim. Eu tomei como uma demonstração tardia de afeto. Agora sentado ali, essa preocupação ganhava outra cor, outro peso. Desde quando alguém se importa tanto com o que não lhe pertence? Pensei na mochila, em como ela a arrumou com uma calma que agora parecia perturbadora. Em como me pediu para confiar, para não checar, para apenas descansar. Obedeci sem questionar, como sempre fiz. Doía admitir, mas talvez meu maior erro não tenha sido confiar nela, mas acreditar que o desprezo silencioso não poderia se transformar em algo pior. A pergunta começou a martelar na minha cabeça. E se não foi um erro? Lembrei-me de uma discussão que ouvi de relance meses atrás. Ela falava baixo ao telefone, irritada, dizendo que estava cansada de esperar. Na época, não entendi do que se tratava. Agora, aquela frase voltava com uma clareza brutal. Esperar o quê? Esperar quando? Esperar que eu saísse do caminho. Senti um frio na espinha ao pensar que eu poderia ser um incômodo conveniente há muito tempo. O policial mais velho passou pela porta de vidro e me olhou sem expressão. Baixei o olhar, envergonhado, como se eu já fosse culpado de algo. Foi então que entendi que naquele lugar, minhas memórias eram a única coisa que ainda me pertencia. E essas memórias começavam a apontar para uma direção que eu não queria aceitar. Cada ajuda financeira, cada favor, cada silêncio meu havia construído uma relação desigual onde eu dava e outros calculavam. Via a mim mesmo assinando papéis sem ler direito, emprestando dinheiro sem registrar, aceitando desculpas que não fechavam. Sempre pensei que a família estava acima de tudo, que o sangue justificava os sacrifícios. Mas o sangue não explica a frieza, não explica uma mochila adulterada ou um objeto colocado com precisão cirúrgica para arruinar uma vida. Isso não é descuido, isso é intenção. Pela primeira vez, a palavra traição cruzou minha mente sem que eu pudesse afastá-la. Não como uma acusação formal, mas como uma suspeita pegajosa que se agarrava a tudo o que eu lembrava. Perguntei-me quantas vezes olhei para o outro lado para não ver a verdade. Quantos sinais enterrei sob minha necessidade de me sentir útil, necessário, amado. Aos 61 anos, essa revelação doía mais do que qualquer ameaça legal. Ouvi vozes se aproximando novamente. Passei as mãos no rosto e respirei fundo. Sabia que o que viria seria pior. Mas também sabia de outra coisa, algo que nasceu naquele silêncio pesado de memórias. Se alguém havia planejado isso com tanta frieza, se havia usado minha confiança como arma, então eu não poderia mais ser o mesmo homem dócil de sempre. A mochila não carregava apenas um objeto estranho, carregava anos de desprezo disfarçado de cortesia. E isso, finalmente, começava a fazer sentido demais. O interrogatório começou sem nenhum anúncio. Eles simplesmente pararam de me tratar como um cidadão confuso e passaram a me olhar como um problema.
O policial mais velho voltou com outro agente, este com um caderno grosso e um gravador que ele colocou sobre a mesa sem pedir minha permissão. O clique do botão ao ligá-lo ecoou na sala como um tiro seco. Naquele momento, soube que algo havia mudado para sempre. Eu não estava mais ali para pedir ajuda, estava ali para me defender. As perguntas vieram uma atrás da outra, sem pausa, sem cortesia. Onde eu estive nos últimos dias? Com quem me encontrei? Por que estava viajando sozinho? Por que aquele objeto estava na minha mochila? Respondi tudo com a verdade, mas cada resposta parecia insuficiente, fraca, suspeita. Quando eu dizia eu não sei, eles escreviam mais. Quando eu dizia não é meu, eles levantavam uma sobrancelha. Ninguém gritou comigo, ninguém me ameaçou, mas a pressão era sufocante. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado só para mim. Eles me explicaram as consequências legais do que foi encontrado com uma frieza cirúrgica. Não entraram em detalhes, mas não precisavam. As palavras crime grave, investigação federal e possível detenção pairavam no ar como lâminas. Senti um buraco no estômago. Pensei na minha idade, na minha ficha limpa, no quão absurdo era tudo aquilo. Como eu podia estar sentado ali ouvindo essas coisas por algo que eu nunca sequer toquei? Tentei olhá-los nos olhos, buscando uma fresta de humanidade, algo que indicasse que eles acreditavam em mim. Não encontrei nada. Vi rotina, cautela, desconfiança. Nos gestos deles, entendi que para eles a versão mais simples era a mais conveniente. Eu era o responsável. Um homem velho, solteiro, encontrado com algo que não sabia explicar. O resto era apenas desculpa. Essa constatação doeu mais do que o medo. Percebi que a minha inocência, por si só, não valia nada ali dentro. Enquanto eles falavam, minha mente voltou para a minha cozinha. Vi com uma clareza dolorosa o momento exato em que minha nora, Silvia, arrumou minha mala. A cena se repetiu como um filme em câmera lenta. Ela de pé, eu sentado. Sua voz calma me dizendo para não me preocupar, que ela cuidaria disso. Suas mãos se movendo para dentro e para fora da mochila com confiança demais. Eu, olhando para o relógio, pensando na viagem, confiando. Naquele instante, algo se encaixou dentro de mim com violência. Não era mais uma dúvida vaga. Era uma imagem concreta, precisa, impossível de ignorar. O agente mais jovem me pediu para repetir a história mais uma vez. Notei uma leve mudança em seu tom, como se esperasse que eu me contradissesse. Repeti cada palavra, cada detalhe, com a mesma calma forçada, mas por dentro algo começava a ferver. O medo ainda estava lá, claro, apertando meu peito, mas ao lado dele nascia outra coisa. Uma raiva silenciosa e espessa que não gritava nem batia na mesa, mas se instalava com firmeza dentro de mim. Senti-me usado não apenas por Silvia, mas por todos os anos em que me permiti ser tratado como um recurso disponível, como uma carteira com pernas. Pensei em cada favor concedido, em cada vez que me calei para não criar mal-estar. E agora, quando eu mais precisava que alguém confiasse em mim, estava sozinho. Essa injustiça começou a se transformar em algo mais sólido que o pânico. Eu não queria mais apenas sair dali. Eu queria que a verdade viesse à tona. O interrogatório se arrastou até que perdi toda a noção do tempo. Fizeram-me assinar papéis, pegaram meus dados, pediram para eu esperar. Cada espere aqui soava como uma sentença suspensa. Quando finalmente me deixaram sozinho de novo, apoiei as mãos na mesa e notei que não tremiam tanto. O medo ainda estava lá, sim, mas estava sendo empurrado para um canto por uma determinação nova e perigosa. Olhei para a porta fechada e pensei em Silvia, em sua calma, em sua distância, em sua precisão. Se ela pensou que podia me carregar com isso e sair limpa, estava enganada. Aos 61 anos, eu talvez não tivesse a força que já tive, mas tinha algo com que ela não contara.
Tempo para pensar e uma dignidade que eu não estava disposto a perder em silêncio. Quando o policial voltou e me disse que a situação estava se complicando, escutei sem desviar o olhar. Por dentro, a raiva não era mais apenas uma emoção, era uma promessa contida. Talvez ninguém acreditasse na minha inocência naquele momento, mas eu sabia de uma coisa com certeza absoluta. Aquele objeto não entrou na minha mochila por acidente, e quem o colocou lá ia ter que arcar com as consequências cedo ou tarde. O ponto de ruptura não veio com um grito ou uma revelação dramática. Chegou em silêncio, como sempre chegam as verdades que não podem mais ser ignoradas. Eu estava sentado na mesma cadeira de metal, com as costas rígidas e o olhar perdido numa mancha no chão, quando as peças começaram a se encaixar sozinhas, uma após a outra, sem que eu pudesse impedir. Não foi uma ideia súbita. Foi um entendimento lento, doloroso e definitivo. Minha nora, Sílvia, não havia cometido um erro. Ela precisava de um bode expiatório, e eu era perfeito. Comecei a rever os fatos com uma clareza nova e fria. O objeto na mochila, o momento exato em que ela se ofereceu para arrumá-la, minha viagem solo, minha idade, minha fama de homem quieto, confiante, previsível. Tudo estava alinhado para que, se algo desse errado, ninguém duvidasse que o problema era meu. Ela sabia que eu não checaria, sabia que não desconfiaria e, acima de tudo, sabia que eu não reagiria de imediato. Ela havia contado com isso. Pensei no dinheiro. Sempre se volta ao dinheiro. Lembrei-me de conversas soltas que eu não quisera ouvir por completo antes. Dívidas que apareciam e desapareciam sem explicação, mudanças súbitas em seus hábitos de consumo, sua insistência recente em colocar as coisas em ordem, pensar no futuro, não deixar pontas soltas. Na época pareciam frases vagas e típicas. Agora eu entendia que eram avisos disfarçados de papo de família. A herança passou pela minha cabeça como um relâmpago incômodo. Nunca fui um homem rico, mas tinha o suficiente. Uma casa quitada, algumas economias. Nada espetacular, mas estável. E o mais importante, estava tudo no meu nome. Eu sempre disse que quando chegasse a hora, as coisas seriam divididas de forma justa. Mas quando poderia demorar anos? Aos 61 anos, eu era saudável, vivia sozinho. Eu era um obstáculo silencioso para planos dos quais eu nada sabia. Então a outra possibilidade apareceu, a mais sombria, uma cobertura. E se o objeto não fosse apenas para me afundar, mas para tirar o foco dela? E se alguém precisasse fazer algo desaparecer de sua órbita, movê-lo sem levantar suspeitas e colocar o fardo nas costas de um velho confiável? Quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Eu não levantava alarmes, não gerava desconfiança prévia. Eu era invisível até deixar de ser. Senti uma pressão no peito, mas não era mais apenas medo. Era a certeza esmagadora de ter sido usado com uma frieza que me gelava até os ossos. Sílvia não havia improvisado. Não agira por impulso. Ela planejou cada passo com calma e precisão. Escolheu o dia, o momento, a viagem. Preparou o palco com um sorriso correto e uma gentileza medida. E depois, simplesmente fechou o zíper da mochila e seguiu com sua vida. Levantei o olhar quando ouvi passos do outro lado da porta. Pela primeira vez, desde que tudo começou, não senti a necessidade de baixar a cabeça. Algo dentro de mim havia se quebrado, sim, mas algo novo também se formara. A ingenuidade se fora. Em seu lugar, havia uma lucidez amarga, mas potente. Eu não duvidava mais, não procurava mais explicações alternativas para me acalmar. A suspeita havia se tornado certeza. Pensei em todas as vezes em que fui chamado de dramático por me preocupar demais. Todas as vezes em que me disseram para confiar, para não ver fantasmas onde não havia. Desta vez, os fantasmas tinham nome, rosto e mãos que tocaram minha mochila, e eu os conhecia bem.
Perguntei-me quantas outras vezes fui manipulado sem perceber, quantas das minhas decisões foram gentilmente empurradas das sombras. O oficial abriu a porta e me informou que a investigação estava em andamento. Assenti sem discutir. Eu não precisava convencê-los de nada naquele momento. Minha luta ainda não era ali. Era em entender o jogo todo, em reconstruir cada movimento para que, quando chegasse a hora, eu pudesse expô-lo. Senti uma calma estranha e perigosa se instalar em mim. A calma de quem já aceitou a traição e começa a pensar nas consequências. Antes de continuarmos, me diga nos comentários o que você acha da história até aqui e o que faria no meu lugar. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Fiquei sozinho novamente, fechei os olhos e respirei fundo. Vi a mim mesmo naquela manhã, agradecendo pelo café, confiando em um sorriso que não era sincero. Doeu aceitar que o inimigo nem sempre chega com ameaças ou gritos, mas com gestos gentis e palavras mansas. Mas essa aceitação me deu algo que eu não tinha antes, clareza absoluta. Eu não me perguntava mais por que eu. A resposta era simples e cruel. Porque podiam, porque acharam que eu não me defenderia. Porque pensaram que, uma vez preso, eu afundaria em silêncio. Estavam enganados. Eles talvez ainda não soubessem, mas iriam descobrir. Eu não ia carregar a culpa de outro para proteger seus planos. Aos 61 anos, entendi que a traição mais perigosa é aquela que cozinha em fogo baixo, no calor da confiança. E entendi também que, quando essa traição se revela, não há mais volta. Não se tratava mais apenas de limpar meu nome, tratava-se de justiça. E a justiça, quando chega tarde, costuma vir com um peso muito maior. Abri os olhos com uma nova determinação. O medo ainda estava lá, mas não estava mais no comando. Agora, ele obedecia. Silvia havia jogado sua carta, acreditando que o tabuleiro estava sob seu controle. Ela não contara com uma coisa essencial: que eu sobreviveria ao primeiro golpe com a mente clara e o coração endurecido. A certeza me sustentou enquanto eu esperava. O jogo havia realmente começado, e eu não era mais uma peça passiva. Tomei a decisão sem anunciá-la, sem dramas. Não a disse em voz alta, porque sabia que, se o fizesse, ela perderia sua força. Decidi não confrontá-la. Ainda não. Entendi que qualquer palavra impulsiva seria uma vantagem para ela e uma sentença para mim. Em vez de exigir explicações ou gritar minha inocência, escolhi algo que nunca havia usado como estratégia: o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio de quem observa, de quem espera. Quando os policiais voltaram à sala, mudei minha postura. Curvei os ombros, suavizei o olhar. Deixei minha voz soar cansada, até um pouco confusa. Respondi às perguntas deles com menos ênfase, como se a pressão estivesse me vencendo. Não menti, mas também não insisti. Repeti que não entendia como aquela coisa foi parar na minha mochila, que talvez fosse um engano, que eu não sabia o que pensar. Vi essa atitude ter um efeito imediato. Os interrogadores pararam de me ver como uma ameaça em potencial e passaram a me ver como o que ela sempre quis que eu fosse, um velho desorientado. Notei a mudança em seus gestos. Seus olhares se tornaram menos duros, suas perguntas menos incisivas. O policial mais velho não me vigiava mais como antes. Agora parecia mais preocupado com o procedimento do que comigo. O mais jovem começou a falar comigo em um tom quase condescendente, explicando as coisas como se eu não pudesse compreendê-las direito. Engoli meu orgulho e aceitei o papel. Cada vez que o fazia, sentia uma pontada interna, mas sabia que era necessário. O silêncio, entendi, podia ser uma arma mais afiada do que qualquer acusação. Deixaram-me esperar em uma sala menos vigiada. Eu não estava livre, mas também não estava sob pressão constante. Foi ali que comecei a ouvir de verdade. As paredes eram finas e as conversas nem sempre eram cuidadosas. Ouvi fragmentos, trocas de turno,
ligações que não deram certo, preocupações com casos mais urgentes. Meu nome aparecia cada vez menos. Isso era bom. Significava que, pelo menos por enquanto, eles não estavam mais me olhando como o centro do problema. Foi nessa calma enganosa que comecei a planejar, não com papel e diagramas, mas com memórias e deduções. Pensei em Sílvia e em como ela reagiria ao saber que eu estava detido, mas não preso. Imaginei sua impaciência, sua necessidade de controle. Ela não era de lidar bem com a incerteza. Precisava saber o que estava acontecendo, precisava ajustar seus movimentos, e eu, em meu silêncio, estava me tornando uma variável que ela não previra. Decidi não ligar para ela, nem para meu filho. Sabia que qualquer contato poderia me entregar, poderia provocar uma reação que eu ainda não estava pronto para enfrentar. Em vez disso, deixei o tempo passar. Observei como os policiais falavam entre si, como escreviam menos coisas sobre mim e mais sobre o objeto. Eu estava desaparecendo para o segundo plano, exatamente onde eu queria estar. Enquanto isso, minha mente trabalhava sem parar. Lembrei-me de detalhes que antes pareciam insignificantes. Horários, conversas interrompidas, a forma como ela evitava certos assuntos quando eu estava presente. Comecei a ver um padrão de controle, de antecipação. Ela não era uma mulher impulsiva, era metódica. Isso significava que devia ter deixado rastros, mesmo que pensasse que os apagara todos. Ninguém planeja algo assim sem cometer um erro. Ninguém. Uma tarde, enquanto um policial deixava alguns documentos em uma mesa próxima, ouvi meu sobrenome ser mencionado ao lado das palavras liberação provisória. Não disse nada. Não reagi. Apenas inclinei a cabeça levemente como se não tivesse entendido direito. Por dentro, senti um batimento cardíaco firme e controlado. As peças estavam se movendo, o silêncio estava funcionando. Não era o fim, nem de longe, mas era um avanço. Comecei a notar outra coisa. A polícia não me via mais como alguém capaz de tramar. Falavam sem cuidado, comentavam na minha frente coisas que antes não diriam. Um deles mencionou que haviam contatado minha família e que eles não pareceram surpresos. Aquela frase se cravou em mim como um espinho. Não surpresos. Claro que não. Ela sabia. Contava com isso. Mas agora eu também sabia, e essa era uma nova simetria. Quando finalmente me permitiram fazer uma breve ligação, escolhi alguém que ela não esperaria. Um velho amigo, meticuloso e discreto, que sempre teve um talento especial para encontrar informações. Não expliquei tudo, apenas pedi que ficasse alerta, que observasse, que ouvisse. Disse que talvez precisasse de ajuda em breve. Sua resposta foi breve, mas suficiente. Ele não fez perguntas. Isso confirmou que eu havia escolhido bem. Todas as noites, quando ficava sozinho, ensaiava mentalmente meus futuros movimentos. Não havia pressa. A pressa foi o erro que ela cometeu ao me usar. Eu tinha tempo, aos 61 anos, aprender a que paciência não é resignação, é estratégia. Fingir fraqueza me dava vantagem. Fingir ignorância me tornava invisível, e da invisibilidade eu podia ver com clareza. O medo não havia desaparecido por completo. Seria mentira dizer isso. Ainda estava lá, um murmúrio constante, lembrando-me do que estava em jogo. Mas não me paralisava mais. Fora deslocado por um foco frio, quase desapegado. Comecei até a gostar da sensação de estar um passo atrás, observando enquanto os outros acreditavam estar no controle. Eu sabia que em algum momento Sílvia cometeria um erro. Pessoas que se julgam vitoriosas cedo demais sempre o fazem. Eu só precisava estar pronto para reconhecê-lo quando acontecesse. E enquanto isso, eu continuaria a ser o homem cansado, o sogro confuso, o velho que todos subestimavam. Não me importava com o desprezo momentâneo, não quando eu estava construindo algo muito maior. Ao sair da sala naquela noite, escoltado, mas não algemado, senti pela primeira vez desde o posto de gasolina que a maré poderia virar. Ninguém notou,
mas dentro de mim algo se alinhou com uma nova precisão. O silêncio não era mais ausência, era presença contida, era uma arma carregada, esperando o momento exato de disparar. Um leitor atento poderia sentir no ar. Algo estava se formando, não um desabafo, não uma explosão imediata, mas uma estrutura sólida, paciente, inevitável. Eu não estava mais reagindo, estava me preparando. E quando chegasse a hora, quando o silêncio fosse quebrado, não seria para pedir explicações, mas para revelar uma verdade que ninguém jamais conseguiria esconder novamente. A armadilha não foi construída em um dia nem com grandes gestos. Foi montada lentamente, em silêncio, enquanto todos acreditavam que eu mal me aguentava sob o peso do que havia acontecido. Minha imagem de velho inofensivo começou a funcionar a meu favor de uma forma quase obscena. A polícia falava comigo como se eu já estivesse derrotado, como se a única coisa que eu pudesse fazer fosse esperar pelas decisões dos outros. Eu assentia, baixava o olhar, deixava os ombros caírem um pouco mais que o normal. Por dentro, no entanto, minha mente estava mais afiada do que estivera em anos. Cada palavra que eu ouvia, cada gesto distraído, cada pequena negligência se tornava mais uma peça do quebra-cabeça, que começava a revelar um quadro muito mais sombrio do que eu imaginara. Aproveitei cada permissão, cada espaço aparentemente insignificante. Quando me deixaram voltar para casa sob certas condições, entendi que aquele era o verdadeiro começo. Silvia me recebeu com uma preocupação exagerada, quase teatral. Falava comigo devagar, como se tivesse medo que eu não compreendesse totalmente o que havia acontecido. Eu desempenhei meu papel à perfeição. Disse que estava confuso, cansado, que não entendia como algo assim pudera acontecer. Ela me observava de perto, avaliando se ainda estava no controle. Não sabia que, enquanto me oferecia água e palavras mansas, eu estava memorizando cada reação sua, cada microexpressão que traía sua aparente calma. Naquela noite, quando ela pensou que eu estava dormindo, ouvia falando ao telefone na cozinha. Sua voz não era mais doce, era cortante, urgente. Não ouvi nomes, mas ouvi frases que me gelararam o sangue. Ainda não, temos que esperar. Ele não desconfia de nada. Comecei a juntar provas da única forma possível para alguém como eu, sendo invisível. Revirei papéis antigos que sempre mantive em desordem. Encontrei movimentações de dinheiro que não me lembrava de ter autorizado. Transferências pequenas, mas constantes, feitas com uma regularidade que só podia ser intencional. Silvia sempre fora melhor com tecnologia do que eu. Oferecia-se para me ajudar com formulários online, com o banco, com senhas que ela dizia que eu esqueceria. Agora eu entendia que sua ajuda fora uma porta aberta. Cada documento que encontrei confirmou que ela não apenas me usara como bode expiatório, mas também como uma fonte silenciosa de recursos por anos. Não era só a mochila, era toda uma rede de abuso paciente. Usei minha falta de jeito fingida como escudo. Pedia para ela me explicar coisas que eu já entendia. Deixava-a repetir histórias, observando-a se corrigir sem perceber. Comecei a gravar conversas de forma casual, com o celular virado para baixo, como quem não sabe direito como funciona. Guardei mensagens de voz que ela deixava sem pensar 2 vezes, certa de que eu nem saberia onde procurar. Provoquei até pequenas situações, fazendo comentários soltos para ver como ela reagia. Cada resposta me dava mais informação. Cada silêncio dela gritava mais alto que qualquer confissão direta. Descobri o pior quase por acidente. Uma tarde, enquanto procurava alguns recibos antigos, encontrei uma pasta que não era minha. Não estava escondida, o que a tornava ainda mais perigosa. Dentro havia cópias de documentos, contratos e algo que me deixou sem fôlego. A prova clara de que o objeto encontrado na minha mochila não só estava ligado a ela, mas era parte de algo muito maior. Não era um ato isolado ou desesperado. Era um movimento dentro de um plano que já estava em andamento há algum tempo.
Meu nome era apenas uma peça intercambiável. Se não fosse eu, seria outro. Mas eu estava ali, confiante, disponível, perfeito. Sentei-me por longos minutos sem me mover, a pasta aberta no colo. Senti uma mistura de náusea e lucidez brutal. A traição não era mais apenas pessoal, era criminal. Percebi que se tudo tivesse corrido como ela esperava, eu enfrentaria consequências irreparáveis enquanto ela limpava seu rastro e seguia em frente. Pensei no meu filho, no quão pouco ele realmente conhecia a mulher com quem dividia a vida. Pensei em como o amor pode nos cegar a ponto de nos tornarmos ferramentas para o mal de outra pessoa. E naquele momento, algo finalmente se quebrou dentro de mim. Eu não queria mais apenas limpar meu nome, eu queria justiça. Comecei a organizar as provas com uma disciplina que me surpreendeu. Anotei datas, horários, conexões. Liguei novamente para meu velho amigo e desta vez dei-lhe mais detalhes. Não todos, mas o suficiente para que ele entendesse a gravidade da situação. Ele não se assustou. Disse-me algo que ainda ressoa na minha cabeça. Quando alguém pensa que te venceu, é quando comete mais erros. Ele estava certo. Silvia começou a relaxar. Baixou a guarda, falou demais, moveu-se com a confiança de quem acredita que o perigo já passou. Eu continuei sendo o velho cansado que mal entendia o que se passava ao seu redor. Todas as noites eu repassava o plano mentalmente. Não buscava uma vingança impulsiva. Não queria vê-la sofrer por raiva cega. Queria que a verdade viesse à tona de uma forma que ela não pudesse negar ou distorcer. Queria que ela enfrentasse as consequências de cada decisão fria e calculada que tomara. Eu sabia que o clímax estava se aproximando. Podia sentir na forma como tudo começava a se alinhar. A polícia voltaria a ligar. As perguntas retornariam. E desta vez eu não estaria de mãos vazias. Quando finalmente fechei a pasta e aguardei em um lugar seguro, respirei fundo. Olhei-me no espelho e vi um homem diferente. Mais velho, sim, mas também mais firme. A imagem do velho inofensivo ainda estava ali para o mundo ver, mas não mais para mim. Eu havia cruzado um ponto sem volta. A armadilha estava montada. Faltava apenas que ela desse o passo final, sem saber que o chão sob seus pés não existia mais. Dormi pouco naquela noite, mas pela primeira vez em muito tempo. Não foi por medo, foi por antecipação. Sabia que o que estava por vir seria devastador, não apenas para ela, mas para todos que subestimaram meu silêncio. Não era mais apenas meu nome que estava em jogo, era a verdade, e eu estava disposto a ir até o fim, custasse o que custasse. A queda começou sem som, da forma como os desabamentos verdadeiramente massivos acontecem. Não houve sirenes nem gritos no início. Apenas uma ligação breve e formal, pedindo que eu retornasse à delegacia para esclarecer alguns pontos finais. Eu sabia que este momento chegaria. Esperara por ele com uma paciência quase cirúrgica. Vesti-me devagar com as mesmas roupas simples de sempre, cuidando para não demonstrar nada de diferente no rosto. Por dentro, cada passo era um batimento cardíaco controlado. Levei comigo algo que não era mais medo, mas certeza. O prédio me recebeu com as mesmas luzes frias, mas a atmosfera havia mudado. Havia uma tensão diferente, mais carregada, mais expectante. Os policiais me olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Eu não era mais o velho confuso que mal entendia o que se passava. Tampouco era o culpado óbvio. Eu era algo incômodo, indefinido. Levaram-me a uma sala maior com uma mesa longa e várias cadeiras ocupadas. Lá estava ela, Silvia, sentada ereta, o rosto cuidadosamente neutro. Quando me viu entrar, mal ergueu as sobrancelhas, o suficiente para confirmar que não esperava me ver tão inteiro. Sentei-me sem cumprimentá-la, não por desprezo, mas por estratégia. Deixei que ela falasse primeiro, fê-lo com uma confiança ensaiada, repetindo a versão que preparara desde o início. Preocupação, surpresa, incredulidade.
Disse que não entendia como algo assim pudera me acontecer, que sempre me considerara um pai. Enquanto ela falava, eu a observava com uma calma que nunca julgaria possível. Eu não ouvia mais suas palavras. Ouvia os vãos entre elas, as pausas, as sutis mudanças de tom quando algo não se encaixava. Quando chegou a minha vez, não levantei a voz, não acusei, não apontei o dedo. Tirei lentamente a pasta que guardara por semanas. Coloquei-a sobre a mesa com cuidado, como se fosse frágil. O som seco do papelão batendo na madeira cortou o ar da sala. Eu disse, com a voz firme, mas baixa, que aquela era a prova definitiva. Não uma suposição, não uma suspeita. A verdade inteira, documentada, organizada, impossível de ignorar. Os policiais se inclinaram para a frente. Sílvia também, embora tentasse disfarçar. Comecei pelo princípio. As transferências, as datas, os acessos às minhas contas. Expliquei como confiara nela para me ajudar com transações que eu não dominava e como essa confiança fora usada para mover dinheiro sem meu conhecimento. Vi sua mandíbula se contrair muito levemente. Passei então ao ponto seguinte. Os documentos, as cópias, as conexões que provavam que o objeto encontrado na minha mochila não aparecera por acaso, mas fora deliberadamente movido de um ambiente que ela conhecia muito bem. O ponto de virada veio quando um dos agentes leu em voz alta um relatório que eu havia solicitado através do meu amigo. Ali estava, claro como o dia, a verdadeira origem do objeto, seu trajeto anterior, os nomes a ele associados. Sílvia parou de fingir calma. Suas mãos se fecharam sobre os joelhos. Ela balançou a cabeça antes que terminassem de ler, como se isso pudesse apagar o que já fora dito. Pela primeira vez, desde que a conhecia, via perder o controle da expressão. "Isso é um delírio", disse ela, rápido demais. "Ele não sabe do que está falando. Ele está confuso." Ninguém respondeu de imediato. O silêncio foi devastador, um silêncio pesado, definitivo. Os policiais não a olhavam mais com cortesia. Olhavam-na com atenção, com interesse profissional. Eu continuei. Falei do momento exato em que ela arrumou minha mala, de como escolhera o dia e a viagem, de como contara que eu não checaria nada. Não o disse com ressentimento. Disse como quem descreve uma sequência lógica, porque era isso, uma sequência planejada com fria precisão. Quando percebeu que a negação não funcionava mais, sua máscara se estilhaçou. Começou a levantar a voz, a interromper, a me apontar como manipulador, como um velho ressentido. Sua verdadeira personalidade emergiu, sem filtros. Não havia mais sorrisos medidos ou palavras mansas. Havia raiva, desprezo, uma urgência feroz em retomar o controle que lhe escapava pelos dedos. Vê-la assim foi como assistir a uma parede cair, uma parede que sempre estivera rachada, mas que eu me recusara a olhar. O policial mais velho pediu que ela se acalmasse. Ela não conseguiu. Gritou que era tudo injusto, que ninguém entendia a pressão que ela sofria, que alguém tinha que pagar pelo que acontecera. Aquela frase pairou no ar. Alguém tinha que pagar. Ela não disse quem, mas todos entendemos. Eu fora o escolhido, não por culpa, mas por conveniência. Naquele momento, senti algo que não era alegria nem alívio. Era uma calma profunda, quase solene. A verdade estava ali, nua, sem precisar de adornos. Eu não precisava mais convencer ninguém. A queda era inevitável. Os agentes começaram a lhe fazer perguntas diretas, precisas, técnicas. Ela respondia mal, se contradizia, se enrolava. Cada palavra que dizia afundava um pouco mais o chão sob seus pés. Eu observava em silêncio, ciente de que esse silêncio agora tinha peso. Quando finalmente lhe pediram que entregasse o telefone e seus documentos, soube que o clímax havia passado. O que viria a seguir era pura consequência. Ela me olhou então pela primeira vez, não como um incômodo, mas como uma ameaça real.
Em seus olhos havia algo como medo, misturado com raiva e uma incredulidade quase infantil. Não conseguia aceitar que o velho quieto que subestimara por anos fora quem a levara até ali. Levantei-me devagar quando um dos policiais me disse que eu podia ir embora. Meu corpo parecia pesado, mas firme. Ao passar por ela, não disse nada. Não havia necessidade. Tudo o que precisava ser dito já fora dito com provas, com paciência, com verdade. A queda dela não precisava da minha voz para ser completa. Ela se expusera na frente de todos, mostrando exatamente quem era quando não podia mais manipular a situação. Saí da delegacia, o ar fresco batendo em meu rosto. Respirei fundo. Pela primeira vez, desde o posto de gasolina, senti o mundo retomar seu eixo. Não era o fim de tudo, mas era o fim da mentira. Sabia que haveria processos legais, consequências, conversas difíceis, mas também sabia que não estava mais caminhando sozinho nem carregando a culpa de outro. Eu entregara a prova definitiva, revelara a verdadeira origem do objeto e, no processo, reconquistara algo que pensei estar perdido para sempre. Minha dignidade. A vingança não veio como imaginam nos filmes. Não houve gritos, portas batidas, nem insultos jogados com raiva. Chegou em silêncio, vestida de burocracia, prazos e decisões firmes. Chegou com a calma de quem não precisa mais provar nada. Conforme o processo avançava, eu simplesmente fiz o que nunca fizera antes. Me respeitei. Cada passo foi legal, frio, medido. Não me movia o desejo de humilhá-la, mas a necessidade profunda de que a verdade tivesse consequências reais, palpáveis, impossíveis de reverter com lágrimas falsas ou desculpas tardias. Começou com algo simples. Deixei de protegê-la. Por anos, fui um muro invisível, cobrindo seus erros, justificando seu comportamento, assinando documentos sem ler direito para não criar problemas. Esse muro ruiu. Entreguei todas as informações que me pediram, sem floreios nem omissões. Contas, registros de acesso, datas, transações não autorizadas. Cada dado era um tijolo retirado da estrutura que ela construíra ao meu redor. Não comemorei, nem hesitei. Apenas cumpri. A justiça, quando bem feita, não precisa de espetáculo. Ela tentou me contatar. Mensagens longas, depois curtas, depois silêncios calculados. Não respondi. Não por crueldade, mas por coerência. Falar teria sido voltar ao território que ela dominava, a manipulação emocional. Eu não jogava mais esse jogo. Observei como, aos poucos, ela foi perdendo o que mais valorizava. Não falo apenas de dinheiro, embora também o tenha perdido. Falo de controle, de sua imagem, da narrativa que tecera com tanto esmero. Conhecidos começaram a fazer perguntas. Os olhares mudaram. Portas se fecharam com uma suavidade branda e implacável. Meu filho foi quem mais sofreu com esse desmoronamento. Vê-lo confrontar uma verdade que esteve oculta por anos foi doloroso, mas necessário. Não o pressionei. Não exigi que escolhesse um lado. Ofereci-lhe fatos, nada mais. Fatos, quando são claros, fazem o trabalho sozinhos. Ele precisou de tempo. Eu também. Aceitar que o dano veio de alguém tão próximo não é algo que se supera da noite para o dia. Mas pela primeira vez, nossas conversas não eram mais povoadas por silêncios incômodos. Falávamos de um lugar novo, mais honesto, mais adulto. Ela perdeu a casa que julgava segura, perdeu o acesso a recursos que considerava seus sem que o fossem. Perdeu a rede de confiança que a sustentava. Não porque eu exigi com ferocidade, mas porque cada consequência era a resposta lógica a uma ação prévia. É assim que a verdadeira vingança funciona. Ela não inventa castigos, permite que o sistema faça seu trabalho. Eu apenas retirei as vendas dos olhos. O resto aconteceu por conta própria. Enquanto isso, eu recuperava algo que não consta em nenhum documento oficial. Recuperava minha dignidade, aquela sensação de andar de cabeça erguida, de me olhar no espelho sem desviar o olhar.
Por anos, acreditei que ser bom era aguentar, ceder, calar. Aprendi tarde, mas com clareza, que ser digno é impor limites, mesmo que doa, mesmo que rompa laços, mesmo que te chamem de egoísta por não aceitar mais o abuso. Não comemorei sua queda, não me reuni com ninguém para contar a história em tom de triunfo. Minha catarse foi privada. Foi sentar em silêncio na minha casa, rever meus papéis com calma, organizar minhas coisas, sabendo que agora eram verdadeiramente minhas. Foi voltar a dirigir sem um nó no estômago. Foi parar em um posto de gasolina e abrir a mochila sem medo. Vitórias pequenas, invisíveis, mas profundas. Houve noites difíceis, não vou mentir. A culpa tenta se infiltrar mesmo quando se fez o certo. Perguntei-me se poderia ter agido antes, se havia sinais mais claros que ignorei. A resposta era sempre a mesma. Fiz o que pude com o que sabia. Punir-me por não ter sido desconfiado antes seria outra forma de injustiça. Aprendi a me perdoar, e esse perdão foi mais libertador que qualquer resolução judicial. Ela, por sua vez, tentou se reerguer rapidamente. Uma mudança de narrativa, de círculo social, de sua versão dos fatos. Mas algo essencial se fora. Quando a máscara de alguém cai na frente de todos, nunca mais se consegue colocá-la da mesma forma. As pessoas lembram, não com curiosidade mórbida, mas com cautela. Essa cautela se tornou seu novo limite, e ela entendeu. Vi na forma como evitava certos olhares, media cada palavra. O controle absoluto não lhe pertencia mais. Segui em frente sem pressa. Aos 61 anos, não tinha nada a provar a ninguém. Bastava-me viver em paz. Saber que não deixara passar a chance de fazer o certo, por medo ou conveniência. A vingança silenciosa não busca aplausos, busca equilíbrio. E eu o encontrei. Um dia, ao organizar a última gaveta que ficara intocada, encontrei uma foto antiga do meu filho, ainda criança, abraçando-me com força, sorrindo sem reservas. Segurei-a por alguns minutos e entendi algo fundamental. Tudo o que eu fizera, todo o silêncio, toda a paciência, fora para proteger aquilo. Não a imagem, mas o valor que ela representava. A honestidade, o cuidado mútuo, a confiança bem depositada. Eu não gritei, não insultei, não precisei. A justiça falou por mim em um tom que não admite réplica. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti-me inteiro. Não porque ela perdeu, mas porque eu recuperei algo essencial, a certeza de quem eu sou e do que mereço. Quando finalmente fechei esse capítulo da minha vida, não o fiz com raiva, mas com serenidade. A vingança silenciosa cumprira seu propósito. Restabelecera a ordem sem me destruir no processo. E essa, entendi, era a maior vitória possível. Aos 61 anos, você pensa que já viu de tudo. Pensa que as grandes lições ficaram para trás, que o que resta é repetir rotinas, cuidar de um corpo que começa a cansar e agradecer por cada dia tranquilo. Eu pensava assim. Acreditava que a vida, em seu trecho final, se tornava previsível. Eu estava errado. O que vivi me ensinou que não há idade para traições profundas, nem para despertares tardios. E também me ensinou que nunca é tarde para se reconstruir a partir de um lugar de maior dignidade. Acima de tudo, aprendi que a confiança não é um presente automático. Por anos, eu a entreguei livremente, convencido de que isso me tornava um bom pai, um bom sogro, um bom homem. Confundi bondade com permissividade. Pensei que calar era uma forma de amor e que suportar gestos desconfortáveis era parte do preço para manter a família unida. Hoje, sei que a verdadeira confiança se constrói sobre limites claros e respeito mútuo. Quando ela flui apenas em uma direção, deixa de ser uma virtude e se torna uma fraqueza. A traição familiar dói de um jeito diferente. Não é um golpe frontal, mas uma ferida lenta que se abre enquanto você sorri para não criar mal-estar.
Descobri que o dano mais profundo não veio do objeto na mochila ou do processo legal, mas de aceitar que alguém tão próximo foi capaz de planejar minha queda com tamanha frieza. Esse entendimento me forçou a rever minha própria história, meus silêncios, minhas concessões. Não para me culpar, mas para me entender, para nunca mais repetir o mesmo padrão. Por muito tempo, associei a idade ao declínio. Acreditei que envelhecer significava perder a capacidade de reagir, a agilidade mental, o direito de causar desconforto. Esta experiência me mostrou o contrário. A idade, bem compreendida, é uma vantagem. Dá-lhe perspectiva, ensina a esperar, permite ver além do impulso. Aos 61 anos, não reagi com violência nem gritos. Reagi com paciência, observação e estratégia, e isso fez a diferença entre ser destruído e emergir mais forte. Reconstruir minha vida não significou começar do zero, mas começar diferente. Voltei a ver minha casa como meu espaço, não como um lugar que eu precisava ceder para manter a paz. Revisei minhas contas, meus documentos, minhas decisões, organizei papéis, mas também emoções. Permiti-me sentir a tristeza sem vergonha e o alívio sem culpa. Entendi que fechar um capítulo nem sempre envolve um perdão imediato, mas sim aceitar o que aconteceu e seguir em frente sem carregar os fardos dos outros. Aprendi a falar, não em excesso, não para me justificar, mas para nomear o que antes eu calava. A dizer, isso não me parece certo. A dizer, eu não concordo. A dizer, este é o limite. Palavras simples que antes me pareciam perigosas, hoje fazem parte do meu equilíbrio. Não preciso que todos me entendam. Preciso me entender a mim mesmo. Essa clareza é um refúgio poderoso quando o mundo se torna incerto. Aprendi também que a dignidade não é negociável. Não depende da opinião dos outros, nem do papel que lhe atribuem. A dignidade se sustenta quando você age de acordo com seus valores, mesmo que isso tenha um custo. Paguei esse custo com angústia, com noites em claro, com o estilhaçar de uma imagem de família que parecia estável. Mas, em troca, recuperei algo inestimável, o autorrespeito. E esse respeito é uma base sólida sobre a qual qualquer futuro pode ser construído. Hoje caminho mais devagar. É verdade. Meu corpo exige, mas caminho mais ereto. Não baixo o olhar ao entrar em um cômodo. Não sinto a necessidade de me explicar demais. Minha história me pertence e não preciso enfeitá-la para que faça sentido. Aceitei que nem todos os laços sobrevivem à verdade e que isso nem sempre é uma perda. Às vezes, é uma limpeza necessária para respirar melhor. Se há algo que quero deixar claro, é que idade não é sinônimo de fragilidade. A fragilidade nasce da negação, do medo constante de perder o afeto a qualquer custo. A força, por outro lado, se cultiva quando você ousa ver a realidade como ela é e age de acordo. Aos 61 anos, aprendi a fazer isso. Tarde, talvez, mas a tempo de não terminar meus dias me sentindo usado. Olho para frente com uma serenidade que não conhecia antes. Não espero grandes acontecimentos, nem viradas de jogo tardias. Espero dias honestos, conversas limpas, decisões tomadas sem pressão e, acima de tudo, espero me manter fiel ao que aprendi. Que a bondade, sem limites, se torna perigosa, que o silêncio imposto corrói a alma e que nunca, jamais, é tarde demais para defender a própria dignidade. Este capítulo não encerra uma história perfeita. Encerra uma história que me lembrou que viver não é apenas existir sem conflitos, mas navegar através deles sem se perder no processo. Aos 61 anos, entendi que ainda posso aprender, mudar e escolher melhor. E essa lição, mais do que qualquer absolvição ou vitória externa, é o legado mais importante que levo de tudo o que vivi. Depois de tudo o que aconteceu, o silêncio voltou para a minha vida. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Não era aquele silêncio pesado com o qual eu engolia injustiças, evitava conflitos, fingia que não doía.
Este era diferente. Era um silêncio escolhido, um silêncio limpo, um silêncio que pela primeira vez não me feria. Percebi que a justiça nem sempre chega com muito barulho. Às vezes, ela não arromba portas nem levanta a voz. Às vezes, ela se senta quieta, revê os fatos, te olha nos olhos e simplesmente coloca tudo em seu devido lugar. Foi o que aconteceu comigo. Não precisei gritar minha verdade para que ela fosse real. Não precisei humilhar ninguém para ter de volta o que me foi tirado. Bastou deixar de me calar no momento certo. Por muito tempo, pensei que calar era uma virtude, que aguentar era sinal de maturidade, que a partir de certa idade a gente devia se resignar para não complicar a vida dos outros. Hoje, sei que isso não é sabedoria, é medo disfarçado. O verdadeiro equilíbrio vem quando você aprende a falar sem ódio e a calar sem culpa, quando o silêncio deixa de ser uma jaula e se torna uma escolha consciente. Ando pela minha casa agora com outra perspectiva. Cada objeto tem seu lugar, não apenas físico, mas emocional. Não sinto mais aquela pressão constante no peito, aquela sensação de estar atrapalhando. Meu nome é meu de novo, e minha história também. E embora as cicatrizes não desapareçam, elas deixam de doer quando você entende por que estão ali. Eu não venci porque outra pessoa perdeu. Eu venci porque não me perdi. Venci porque, aos 61 anos, tive a coragem de olhar a traição de frente e não me tornar igual a ela. Escolhi não devolver o mal com o mal. Escolhi deixar que a justiça falasse por mim. E essa decisão me devolveu algo mais forte que a liberdade, a paz. Se há algo que eu quero que você guarde disto, é o seguinte: nunca é tarde para abrir os olhos. Nunca é tarde para impor limites. Nunca é tarde para resgatar sua dignidade, mesmo que te façam acreditar que você não tem mais direito a ela. O silêncio pode ser um refúgio ou uma prisão. A diferença está em quem o controla. Hoje, continuo sendo o mesmo homem simples. Não me tornei duro, nem desconfiado de todos. Apenas me tornei mais consciente. Aprendi que a bondade não deve doer, que o amor não deve humilhar e que a família, quando é de verdade, não exige sacrifícios autodestrutivos. E se esta história chegou até você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez você também guarde silêncios que pesam. Talvez você também já tenha sido bom quando deveria ter sido firme. Ou talvez você apenas precisasse ouvir que não está sozinho, que sempre existe uma saída digna, mesmo quando parece que tudo está perdido. Se esta história te tocou de alguma forma, te convido a se inscrever no canal e a curtir o vídeo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias reais, humanas, que nascem da dor, mas também da superação. Me diga nos comentários o que achou desta história, o que você teria feito no meu lugar e de que cidade está assistindo. Adoro ler seus comentários e saber que do outro lado existem pessoas que sentem e refletem junto comigo. Meu nome é Júlio e essa foi a minha história.